Boa noite! Oi pessoal, tudo bem? Hoje dia 29 de agosto, última semana aí de agosto e última live do mês de agosto, né? Eu tanto falando aí desse mês de agosto, mês da nutricionista, ganhando presente, quer dizer, é o mês que, assim, do ano é o que eu menos gosto, mas é o mês que eu deveria mais gostar, porque afinal de contas é o mês da nutricionista, né? E aí vocês viram que a cada dia eu fui colocando, compartilhando com vocês tanto carinho, tanta gentileza dos meus parceiros, meus amigos, enfim, de todos vocês. Obrigada aí desde já por tudo que eu recebi aí de carinho durante todo esse mês, tá? Bom, muita gente já tá entrando, parabéns querida, olha só. Gente, eu não posso esquecer hoje de mandar um super beijo para uma pessoa que não tá nos vendo agora, porque onde ela mora, o horário é completamente diferente do Brasil, mas eu fiquei super contente, até postei nos meus stories hoje, para Luana do Vietnã. Olha só, que gratidão, né? Puxa, chegar no Vietnã, nunca pensei isso, né? Mas que bacana, fico super contente, um beijo grande para todas vocês que estão entrando agora. Em especial, então, para essa garota do Vietnã aí que vai assistir posteriormente, né? Porque as lives sempre ficam 24 horas nos stories e depois vão para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. E hoje eu resolvi, então, gente, falar Renata do Brasil. É lógico, o Brasil tá aqui, né? No meu sangue, na minha alma, no meu coração, né? Não tem como, né? A gente nasceu aqui, tem mais é que prestigiar com todos os problemas decorrentes, mas a gente vive, né? Oi, Sil, tudo bem? A gente vai sobrevivendo, né? A trancos e barrancos, e por isso que eu dou toda essa ênfase para a nutrição, porque a nutrição dá suporte pra gente, ela dá nutriente, ela faz com que a gente tenha energia para poder superar todas as dificuldades e desafios dia a dia aí que a gente vem enfrentando, né? E quando a gente pensa que vai melhorar, pumba, vem uma outra novidade aí não tão bacana. Mas enfim, Sirlene Alves, boa noite, doutora. Oi, Sil, faz tempo que a gente não se vê, né? Um beijo grande. E hoje eu vou resolver falar sobre proteínas. Proteínas é um assunto super importante, vocês vão ver aí no conteúdo que eu montei para vocês. E eu acho que é muito bacana porque, assim, a maioria das mulheres, principalmente que eu atendo, elas chegam aqui com déficit no consumo de proteínas. E a partir de hoje, ou a partir de vocês tomarem contato e conhecimento com as necessidades das questões das proteínas do nosso corpo, com as funções tão importantes que elas exercem, vocês não vão deixar mais de se aterem na quantidade de proteína consumida ao longo do dia, tá? Então a live de hoje é sobre proteínas na saúde, no dia a dia, como colocá-la de maneira prática, e até no final eu vou falar sobre as proteínas em pó, que são os whey protein, né, que é do soro do leite, os veganos, que muita gente aí tem super dificuldade, né, como que eu tomo, aonde eu tomo, que horário, é pra mim, não é pra mim, eu faço exercício, não faço exercício, tomo todo dia, enfim. Então no final eu vou deixar o whey protein aí pra gente poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos e tirar a dúvida aqui de vocês, né. Então, gente, em primeiro lugar, quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo todos os dias aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, eu e a doutora Juliana Rossi, né? Quem que eu atendo? Pessoas que querem ser atendidas e melhoradas, né? Melhorar essa saúde de uma forma geral, né? Então a gente vai não só tratar alguma doença, alguma patologia, alguma disfunção, alguma queixa, sintoma, mas também prevenir que eles aconteçam. A nutrição é muito preventiva, é uma ciência preventiva, né? Então eu gosto muito de tratar essa prevenção, enxergar o meu paciente não só hoje, mas depois de 10, 20, 15 anos, para ele não vir a ter os problemas que quando a gente faz uma consulta, a gente acaba já com a experiência, com os exames, acaba então já vendo, né, fazendo a projeção disso, o prognóstico de tudo isso. Bom, a proteína, gente, eu não vou ficar falando muito porque tem muita coisa para falar, tá? Oi, Fabiola, tudo bem? Espero que você esteja bem aí, paciente querida, né? Fabiola tá sempre nas lives, que bacana. A proteína, como o próprio nome grego já diz, é proteios,
que proteínas em grego, ela diz primário, quer dizer, significa primário, em primeiro lugar. É um dos macronutrientes mais importantes que a gente tem. A gente tem 3 macronutrientes, né? As gorduras, os carboidratos e as proteínas. As proteínas são muito mais importantes quase do que o restante, vocês vão ver. É óbvio que tudo tem que estar no equilíbrio, mas ela é muito importante, tá? Ela é importante e ela é formada por aminoácidos. Então, ela se desdobra em aminoácidos, que é a menor partícula de uma proteína, e uma cadeia de 20 aminoácidos que são ligados por ligações peptídicas, que a gente chama. Cada cadeia de 20 aminoácidos forma uma proteína. E dependendo do sequenciamento desses aminoácidos, a gente vai ter uma função específica para essa proteína. Então depende de como tem a sequência, como está disposta a sequência desses aminoácidos. Além disso, a gente tem os aminoácidos, que então são as menores partículas de uma proteína, que são essenciais, ou seja, o nosso corpo não fabrica. Se eu não consumir, eu não tenho como fabricar, eu não sei fabricar isso. O organismo humano não fabrica. E tem os não essenciais, que são fabricados pelo nosso organismo. Então, e também tem uma terceira classe hoje, que são os eventualmente essenciais. Dependendo de uma patologia que eu tenho, ele vai se tornar o essencial mesmo que ele não seja. Então a gente tem esses 3 tipos de aminoácidos. Nós temos então 20, 9 são essenciais e 11 não são essenciais, certo? Quando eu falo para vocês que eu ponho muito, eu posto, vocês já viram isso, a questão de, eu tomo aminoácidos, então são esses aminoácidos, esses 9 aminoácidos essenciais que hoje já tem no mercado, né? Não só pelos os alimentos que nós comemos, a gente tem esses aminoácidos, por proteínas boas que a gente come na alimentação, que eu vou dizer quais são, mas também a gente já tem em suplementos esses 9 aminoácidos essenciais. Quer dizer, olha só que bacana, né? Que eu consigo ter também isso, mas é importantíssimo que a gente coma, e eu estimule como nutricionista o consumo do alimento que tem esses aminoácidos. Só numa condição de não tenho a possibilidade, oi Cris, boa noite, tudo bem? Não tenho a possibilidade de comer, então aí a gente vai fazer então a questão da suplementação, tá certo? Bom, o que eu queria dizer para vocês agora são as funções das proteínas. Gente, vocês vivem me perguntando sobre colágeno. Colágeno, eles são feitos de aminoácidos, são 3 aminoácidos que estão envolvidos num colágeno. Então, para quem quer ter estruturas boas, porque as proteínas fazem parte de todas as células do nosso corpo. Então, cabelo, pele, unha, músculo, ossos, sangue é formado de proteínas. Então, se eu quero ter um cabelo bonito, uma pele bonita, não ter flacidez, enfim, ter força muscular, fazer síntese do meu músculo, reparação do meu músculo, eu preciso ter proteínas em quantidades adequadas. Não adianta só eu tomar colágeno. Por isso que eu falo, gente, não adianta tomar colágeno e esquecer da alimentação como um todo, principalmente desses macronutrientes. Eu vou acenar aqui para as pessoas que estão entrando, que tem muita gente aqui. A Aldeleide Bacelar, boa noite, cheguei atrasada, mas tá aí. Então vamos lá, quero fazer hipertrofia, quero melhorar meu músculo, quero deixar tônus muscular, quero ficar forte, quero aumentar o músculo, eu preciso de proteína. Eu fiz cirurgia, vamos supor que vocês fazem uma cirurgia, vocês precisam fazer uma cicatrização de tecidos, né, restauração, reparar aquele tecido que foi cortado na cirurgia. Eu preciso da proteína, senão como é que eu vou proliferar, fazer proliferação de células? Não tem como, gente. Além disso, como eu falei para vocês, as proteínas, elas fazem a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Hemoglobina, o que é? Aquela série vermelha, lembra? São as células vermelhas do nosso sangue. Então eu preciso ter, a proteína forma fibrina, que vai ajudar na coagulação do nosso sangue. Ela faz síntese hormonal. Então se eu quero ter insulina, se eu quero ter hormônio de crescimento, se eu quero ter todos os hormônios modulados, né? Todos os hormônios que o meu corpo fabrica, se eu não tiver proteína adequada, oi Andréia, tudo bem? Eu não tenho como
fazer síntese hormonal. Olha vocês aí que tem TPM, que estão na menopausa, que precisam ter mais disposição, precisa comer proteína. Se eu tô com problemas digestivos, não faço as enzimas que eu preciso fazer para digerir meu alimento, pode ser que a falta esteja aí na proteína, porque as proteínas também fazem parte da síntese de enzimas digestivas. Enzimas que são importantes em todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. A gente é pura bioquímica. Agora está cheio de processos de reações bioquímicas acontecendo. E se eu não tiver proteína, não vai acontecer. Elas fazem parte das células imunológicas, né? Então é importante eu consumir as proteínas por conta também da minha imunidade, de todo o material genético, DNA que passa de células para células. Eu preciso também de ter proteínas para poder fazer toda esse transporte, essa informação genética entre células. E uma coisa importante, a maioria das mulheres, gente, eu sei porque eu atendo grande parte e me incluo nesse perfil, né? Eu atendo muita mulher e tenho seguidoras, a maioria são mulheres. As mulheres, na grande parte, estão sempre em dietas restritivas. E na dieta restritiva, o que acontece? Quando você não faz com um profissional, enfim, todo equilibrado e tudo mais, tem grande chance de ter deficiência de nutrientes. E a partir daí, você começa a ter um catabolismo, que a gente chama. É muito arriscado você começar a perder músculo e às vezes não gordura quando você está em dieta restritiva desequilibrada. E quando eu tenho proteínas adequadamente, eu vou evitar a quebra dessas células musculares para se transformar em energia. Então eu evito o catabolismo, certo? E quando eu tenho um exercício que eu consigo fazer esse estímulo de força, e se eu tiver a proteína adequada, por isso que eu falei para vocês vão fazer o anabolismo, que é o ao contrário do catabolismo, vocês vão fazer o crescimento. Então, mulheres que estão em dietas restritivas para emagrecimento, se não comer proteína adequada, vai perder músculo, vai ficar flácida, né? Vai começar a cair queda de cabelo. Aí não adianta passar shampoo, passar creme, se na verdade é a base que está faltando, que é a base proteica. Então, isso é a contração muscular, né? Das fibras musculares precisa de proteína também. E vai evitar também, gente, terceira idade. Não sei se tem alguém aqui da terceira idade. Estou ansiosa comendo de tudo um pouco, menos refri e massa. Bom, menos mal, né, Miriam? Miriam, Dani, já duas coisas ruins que você já deixou de comer. Gradativamente você vai melhorando dia a dia. Evita também a sarcopenia. Quando eu como adequadamente as proteínas, gente, eu vou evitar. A sarcopenia é a perda muscular. Eu falei do catabolismo, que é quando você tem uma quebra das células musculares para se transformar em energia. Isso pode ocorrer nessas dietas restritivas, desequilibradas, geralmente com pessoas que estão fazendo autodietas, né? Ou extremamente restritivas. Agora, a sarcopenia é algo muito comum de acontecer na terceira idade, e quando a gente tem falta de proteína, isso pode acontecer com maior probabilidade, né? Então é uma fraqueza onde você começa a não ter mais a autonomia, né, de sentar numa cadeira, porque você tem aquele tremor, os seus músculos eles estão fracos. Então, quando eu tenho proteína adequada, eu vou evitar também a sarcopenia na terceira idade. E aí, qual é a quantidade de proteína, doutora, que eu preciso comer no dia a dia? Bom, gente, eu vou ter que dar números para vocês, mas depois eu vou transformar isso em medida caseira, tá certo? Como eu disse, a gente tem que ter sempre um equilíbrio na nossa alimentação. Proteína demais é ruim, proteína em déficit também é ruim. Se a proteína tiver demais, que tem pessoas aí fazendo só dieta da proteína também, eu tenho muitos pacientes que eu atendo que começam aí só com dieta, vem aqui cheio de, eu só fiz proteína já faz um tempão e depois acaba não dando resultado, enfim, porque ficou nesse desequilíbrio total. É o paciente que às vezes nem emagrece mais porque proteína em excesso vira gordura. Porque proteína em excesso sobrecarrega rim e fígado, aumenta o risco de você ter cálculo renal, aumenta o risco de você aumentar seu ácido úrico, aumenta o risco de você ter osteoporose, porque ele começa a fazer excreção de cálcio pela urina. Então, proteína demais não é saudável também. E proteína de menos vai levar vocês a terem problemas de todas essas ações que eu discorri agora.
Então, vai ter problema de fortalecimento de músculo, de força, de imunidade, de contração muscular, de queda de cabelo, de flacidez, enfim, de coagulação, de formação de hemoglobina, transporte de oxigênio, tudo isso. Então, nem de mais e nem de menos, dentro do equilíbrio. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é, em média, 1 gramas por quilograma de peso ao dia. Então, se você pesa 70 quilos, você precisa comer 70 gramas de proteína. Esse número pode ser mais ou menos entre 0,8 a 1,5. Isso se eu sou um adulto, saudável, não tenho nenhuma patologia, tá? E não sou nenhum atleta. Então, eu preciso de, em média, 1 grama, entendeu? Que pode variar de 0,8 a 1,5. Não mais que isso e não menos do que isso. Tudo bem? 70 gramas, ou então eu posso chegar aí, se eu for para 1,5, um pouquinho a mais, 35 vai dar em torno de 100 gramas isso ao dia, certo? É fácil da gente alcançar isso pela alimentação, desde que eu coma direito, desde do café da manhã, que tenha proteínas em todas as minhas refeições. Se eu sou de terceira idade, acima dos 60 anos, que a gente chama terceira idade, aí eu vou precisar de 1,2 no mínimo. Não posso por 0,8. Por causa do quê? Para evitar a fraqueza muscular e também porque a biodisponibilidade, a digestibilidade já não é a mesma como aos 20 anos. Então eu tenho que contar que na terceira idade, com a redução da digestão, eu tenho que aumentar o aporte de nutrientes e de fácil digestibilidade, se possível. E para um atleta, ou para uma mulher, ou para um homem que está querendo aumentar a massa magra, músculo. Eu escutei ainda alguém hoje me perguntando, escutei não, recebi essa pergunta, né? Opa, recebi uma pergunta de uma de vocês há pouco. Doutora, massa magra é músculo? Sim, massa magra é músculo, tá? Então, se eu sou um atleta, eu posso estar consumindo. O que o American College diz pra gente? Ele fala assim, ó, de 1,5 a 2,4 no máximo por dia. De 1,5 a 2,4 gramas, né, de proteínas por quilograma de peso ao dia para essa mulher ou para esse homem. Não tem diferença de sexo, porque como é por quilo de peso, óbvio que o homem pesando mais, ele vai ter que ter um aporte maior de proteína. E a mulher menos, porque o peso geralmente é menor, certo? Então esses são os requerimentos atuais de proteínas que nós precisamos, ok? E como é que eu faço? A partir do momento que eu fiz o cálculo, que eu vejo que a paciente precisa, por exemplo, de 100 gramas de proteína, eu tenho que fracionar isso ao longo do dia dela. Tudo depende, como é que eu vou fracionar? Tudo depende de qual é a rotina dessa paciente. Se essa paciente faz exercício de manhã, eu vou fracionar de um jeito. Se ela faz exercício à tarde, eu vou fracionar de outro. Mas o importante, vamos deixar um pouquinho o exercício do lado e eu vou colocar isso a nível de um dia normal, que eu não faço exercício. Eu preciso ter a proteína no café da manhã, eu preciso ter a proteína no almoço e no jantar. E, se possível, nos lanches intermediários um pouquinho também. Então, dos 100% que eu preciso atingir do requerimento de proteína, eu vou pôr 30 no almoço, 30 no jantar, 20 no café da manhã e aí eu posso colocar 10% nos lanches intermediários. Isso seria uma rotina normal, sem uma perspectiva de uma hipertrofia, um desempenho melhor no exercício, enfim, sem saber do horário de exercício. Agora, se eu tô pensando no exercício físico, eu vou ter que entender que eu posso colocar exercício de força, tá, gente? Musculação, tô falando, né? Ou crossfit, enfim. Aí eu preciso ter um pouco de proteína antes, e se eu tiver pouco tempo entre comer e treinar, eu vou dar uma proteína de fácil digestibilidade, que daí então entra as proteínas em pó, que elas digerem muito rápido, ou então os aminoácidos, tá? Já nesse formato de aminoácidos, porque o alimento vai demorar muito, a proteína demora mais para digerir, né? Ela demora quase que tanto da gordura. Quem vai ter rapidez na absorção, na metabolização e digestão é o carboidrato, mas a proteína e a gordura demoram mais. Então, se eu tenho pouco tempo, eu treino de manhã, eu vou fazer um treino de força, então eu vou consumir um alimento
ou de fácil digestibilidade proteico ou então um suplemento. E quando eu volto do exercício, obrigatoriamente eu tenho que comer uma proteína em maior até quantidade, porque o meu músculo foi lesionado. Eu fiz uma quebra de fibra muscular. E quem vai ajudar eu a fazer o reparo, a restauração desse músculo são as proteínas. Então aí eu tenho que comer mais proteína, 2 vezes mais do que eu comi quando fui. Então, quando eu vou, a proteína vai me dar energia, vai evitar o catabolismo, que é a quebra do músculo para gerar energia. E quando eu volto, a proteína vai me dar a condição de restaurar, de reparar essas fibras musculares. E aí, então, eu ganho tônus ou então eu faço a hipertrofia muscular, tá? Então, esse é importante. Então isso é só quando a gente vai estar falando do exercício propriamente disso. Então eu preciso de proteína antes e 2 vezes depois. Tudo bem, gente? Bom, uma coisa que é importantíssima é eu ter uma microbiota saudável, porque se eu não tenho uma microbiota saudável, eu não tenho enzimas digestivas também, né, para fazer a digestão. Então é importante, você sabe que o intestino é uma das coisas que eu mais falo, bato na tecla, que é importante, porque ela está linkada com todo o nosso organismo, inclusive com a quebra da proteína, com a digestibilidade e a biodisponibilidade dela, senão eu não consigo utilizar a proteína que eu estiver consumindo. E dentro de toda essa condição, então, que eu já falei da importância, eu falei da quantidade que é precisa e dos momentos melhores para a gente comer, do fracionamento, como é que eu coloco essa proteína na prática diária? Que é aí que vem o pulo do gato, né, gente? Mais importante agora da história, olha só. Água, né? Porque eu falo muito. É só eu falando, né? Não tem mais ninguém falando aí atrás de mim, né? Me perguntando nada. Aqui, bom, vamos ver se tem algumas perguntas pra gente poder ver aqui. Kátia, amei aqui. Socorro, Gorete, oi linda. Nossa, muita gente, que legal, hein? Muita gente. Então, como é que eu ponho? Em primeiro lugar, gente, eu vou fazer respeitar e, se possível, sempre considerar a variedade das proteínas. Eu vou consumir tanto as proteínas animais quanto mesclar com as vegetais, desde que eu não seja vegano nem vegetariano. Estou falando de uma pessoa que é onívoro, então eu consigo mesclar, o ideal seria mesclar as proteínas animais, porque elas têm alto valor biológico, e quando a gente fala de alto valor biológico é porque elas têm toda aquela gama, aqueles 9 aminoácidos essenciais. E as proteínas vegetais também são importantes porque elas têm os pré-bióticos, elas têm as fibras, elas têm vitaminas, minerais, então elas vão ajudar também a nossa microbiota intestinal, além de serem proteicas. E são de fáceis digestibilidade, mais fáceis do que as proteínas animais. Quem são as proteínas animais, gente? As proteínas animais é a carne vermelha, o frango, os ovos, né? Os laticínios, para quem pode comer, porque vem do leite, que vem da vaca. Então, a carne de porco, os peixes, tudo isso a gente chama de proteína animal, porque vem dos animais. Agora, as proteínas vegetais estão em maior quantidade presente nos grãos, então ervilha, grão de bico, lentilha, todos os feijões, estão nos cogumelos, estão no edamame, então eu tenho bastante proteínas aí. Tem um pouco de proteína nas sementes, mas onde eu vou dar mais ênfase nessa parte proteica são nos grãos, que eu tenho uma concentração maior, e nos cogumelos também, de proteínas vegetais. Então é importante que eu consuma um pouco de cada, essa variedade deve ser respeitada. Outra coisa importante é que quando eu vou fazer uma proteína, gente, seja animal ou seja vegetal, eu não use temperaturas muito altas. Então para de torrar a carne, para de tostar demais, para de fazer churrasco e queimar aquela carne, ficar toda... Churrasco vocês já sabem que eu sou totalmente contra, porque tem toda a toxina da fumaça que é cancerígena e realmente não é saudável a gente comer churrasco com carvão, né? Enfim, porque hoje a gente tem até outras coisas aí para fazer churrasco.
tem as churrasqueiras eletrônicas e tudo mais, a gás. Mas com carvão a gente sabe que tem muitas toxinas que são cancerígenas, por isso que eu não gosto. E parem de passar as proteínas por altas temperaturas, porque há uma desnaturação dessa proteína, então ela perde o valor dela quando ela passa por altas temperaturas. Então cuidado com isso. Micro-ondas, o mesmo no fogão, enfim, ou no forno, não vai nunca fazer em altas temperaturas, sempre em fogo baixo, né? Nem que você tiver que prolongar o tempo de cocção, é melhor, evita essa perda da proteína, né? Vocês perdem proteína quando fazem isso. Então a técnica de preparo é interessante. Outra coisa importante é a gente considerar também o horário que eu vou comer essa proteína e adequar a proteína para o horário que eu vou consumir. Então, por exemplo, de manhã o meu organismo ele está apto a fazer digestão, assim como na hora do almoço, né? Principalmente ainda na hora do almoço, que eu estou no meio do dia, eu tenho mais habilidade para o meu organismo digerir comida, né? O horário mais propício. Então é aí que eu vou colocar a proteína animal, desde que eu como. Então, se eu quiser comer uma carne vermelha, se eu quiser comer um frango, eu vou colocar aí na hora do almoço, porque a digestão de uma proteína, como eu falei para vocês, ela é demorada, demora às vezes 4 horas, 6 horas para ser digerida. Então eu posso colocar aí. Agora, quando chega no jantar, eu vou colocar uma proteína de fácil digestibilidade. Por quê? Porque eu sei que depois de 2 horas, 3 horas eu tô na cama dormindo. Então o ideal é eu fazer uma proteína que digere mais rápido. E a quantidade também, às vezes, até tem que ser reduzida, certo? Então aí eu vou colocar um peixe, um frango, um ovo, né, se eu estiver consumindo uma proteína animal, ou até um grão, se eu quiser comer, então, uma proteína de origem vegetal. Então, horário, temperatura e variedade. Entenderam bem isso? E aí, então, eu vou começar a dar os exemplos para vocês. Então, vamos supor que de manhã vocês comeram como proteína 2 ovos, ou um ovo, né, dependendo da necessidade. Eu não vou falar em quantidades, porque cada um tem a sua quantidade. Qual é a outra proteína que eu posso comer? Eu falo do ovo, gente, porque o ovo tem alto valor biológico, é uma proteína animal sensacional, é rápido, é versátil, é barato e todo mundo gosta de comer o ovo de manhã, desde que você não tenha alergia, nem incompatibilidade, ou seja, tem pessoas que não conseguem digerir, então ele é um alimento inflamatório para alguns, mas se não houver esse problema, vamos consumir o ovo. Inclusive ensinar as crianças a comer ovo pela manhã. É bem saudável, é muito importante. Tem não só proteína, mas ele é muito rico também de outros nutrientes, né? Vitamina A, vitamina D, colina para o cérebro e assim por diante. E aí, junto com uma fruta, que vai entrar como carboidrato, vitaminas, minerais e pré-bióticos, e aí eu posso aliar uma gordura boa, né? Então eu posso pôr a semente de linhaça triturada, posso pôr a chia, eu posso pôr outras sementes, castanha, nozes, amêndoas, posso colocar. Eu posso colocar um leite não, né? Uma bebida vegetal à base de gordura, de castanha, de amêndoas, de coco, também posso colocar isso. Outra coisa, gente, eu posso consumir nesse café da manhã uma outra proteína, que seja o atum, patê de frango. Então, e se eu não tiver problema com laticínios, eu posso consumir um pedaço de queijo, uma ricota, um cottage, ou um iogurte, também pode ser, ou um kefir. Tudo isso tem conteúdo proteico, que são proteínas que vocês possam consumir no café da manhã. E diante daqueles 20%, se eu consumir um ovo, eu já tô dentro. Se eu consumir 250 ml de iogurte, eu tô dentro. Se eu consumir uma fatia generosa de queijo, também tá bom. Então isso já me dá uma quantidade de proteína para o café da manhã, tá certo? Aí eu vou passar pro almoço. Como é que que eu posso consumir no almoço, doutora? Um filé de frango de 120, 150 gramas já vai dar o requerimento para vocês de 30 gramas de proteína. Ou um filé de peixe, ou a carne bovina, 120 gramas. Eu mais ou menos coloco como a palma da mão. Quando é carne branca, gente, ó, se vocês quiserem pesar, tudo bem, mas eu acho muito imprático. Ficar pesando eu acho muito chato. Então, quando é carne branca, a gente pode fazer um filé médio. E quando for carne vermelha, é um filé pequeno. Ou então 2 ovos. Ou então eu quero comer um ovo, mas eu quero comer a concha de feijão. Então eu estou unindo uma proteína vegetal e uma proteína animal.
também pode acontecer isso, tá? Então aí eu já tenho um aporte já adequado de 30%, pelo menos da minha proteína que eu consumir, que eu preciso consumir ao longo do meu dia, que está fracionada. No jantar, da mesma forma, eu vou comer frango ou peixe ou ovos, pode ser um omelete, pode ser um filé de frango, 120, 150 gramas, não passe muito, lembra que eu falei para vocês, e aí é lógico que tanto no almoço como no jantar, a gente tem que ter os complementos, né? Então vai ter o carboidrato, vai ter a salada, o carboidrato que eu falo pode ser um tubérculo, que pode ser uma batata doce, um inhame, uma mandioca, uma abóbora, estou juntando isso com uma proteína, e pode ser e vai ter que ter, lógico, gente, hipótese nenhuma a gente pode ficar sem das saladas coloridas, bonitas, é que como eu só estou falando da proteína, é óbvio que eu vou ter que ter toda essa combinação, para poder ter uma refeição equilibrada, harmônica e que eu consiga aí ter um equilíbrio nutricional na minha refeição. Mas eu estou me detendo em quantidades de proteínas e para vocês colocarem a proteína na quantidade certa, tanto no café da manhã, como no almoço, como no jantar, tá certo? Então, o ovo são 2. Né? Para quem tem, por exemplo, um peso médio, um adulto médio, não é um homem musculoso, lógico que daí ele precisa de um aporte maior, né? Mas falando em termos de 30 gramas de proteína, que é um bife médio, são 2 ovos. Se eu estou falando de um café da manhã, ou de um lanche da tarde, ou de um lanche intermediário da manhã, um ovo só bastaria. Então, essas são quantidades médias, né, que a gente pode entrar. E, como eu falei para vocês, tanto no café da manhã, como no lanche intermediário da manhã, que a gente chama colação, como à tarde, a gente pode estar colocando os patês de proteínas, animais ou vegetais, que pode ser um patê de atum, mas não vai maionese, não vai creme de leite, não vai requeijão, não vai... A gente faz com azeite. Vocês já viram várias vezes eu postar isso, que eu ponho no mix, então faço aquele patê tipo o atum, né, que vocês viram que eu postei aí dessa semana, o em óleo é melhor, que tem alguns benefícios melhores do que em água, né, os estudos demonstram o ômega 3 e tudo mais, preserva mais essa gordura, então eu vou fazer, escorro aquele óleo, vou fazer o azeite de oliva, ponho salsinha, ponho cenoura ralada, vou pôr pimenta se eu quiser, posso pôr um pouquinho de sal rosa, orégano, aí vocês podem colocar todos os temperos. Posso fazer um patê de frango, posso fazer patê de salmão, de tofu, tudo a gente pode fazer patê, né? Uma pasta, na verdade, para poder comer com o quê? Ou vocês comem com um biscoitinho de arroz, ou com uma torradinha integral para quem pode comer um pouco do glúten, ou então com um pedaço de mandioca, ou com um pedaço de batata, batata doce, ou um pedaço de inhame. Isso tudo é muito legal para quem gosta principalmente de coisas mais salgadas. Ou até, gente, com palitinhos de vegetais. Eu ensino muito por, tipo assim, palitinho de cenoura, erva doce, salsão, tomate e molhar nesse patê. E também a gente pode fazer as pastas de grão de bico, as pastas de ervilha, que também são ricas em proteínas. Posso pôr o gergelim, que também tem uma base proteica. A gente pode fazer tanto eles combinados com esses tubérculos, com essas batatas, com um biscoitinho de arroz, enfim, que também tem elemento proteico e eu posso comer nos lanches intermediários. Aí, então, eu consigo ter a quantidade adequada de tranquilamente, um ovo pela manhã, esses patês nos intermediários e, como eu falei para vocês, um bife médio, né, em cada refeição, almoço e jantar, eu consigo contemplar 100 gramas de proteína. O que não vale, gente, e que eu recebo muita mulher aqui achando, né, mulher e homem também, mas eu tô falando especificamente porque eu sei que o meu grande público é mulher, achando que requeijão é proteico. Achando que creme de ricota, dando uma passadinha de creme de ricota, também tá tudo bem, né? Aí ela tá em restrição alimentar, de noite, ela comeu uma saladinha, com uma fatiazinha de queijo, ou então ela comeu um lanche com cottage, só uma colherinha de cottage, né? Ou então com uma fatia de queijo mussarela. Então, gente, ou com embutidos, que é pior ainda, presunto ou peito de peru. Isso não tem proteína de alto valor biológico. Isso não vale, né, como proteína boa para cumprir todas as funções que eu acabei de falar para vocês. Então, deixem de comer esse tipo de alimento,
né? Embutidos todos que são ruins para a saúde, que não tem fonte proteica boa. E esses cremes todos, que também é a base desses cremes, que não tem uma proteína em quantidades adequadas, tá? Agora, para quem treina, gente, é lógico que eu preciso de um aporte um pouco maior, um pouco melhor de proteína nesses lanches intermediários. Como eu falei para vocês, dependendo da hora do treino, eu tenho que jogar essa proteína numa quantidade mais importante. Principalmente se for no meio da tarde ou no meio da manhã. Como eu falei para vocês, ou no início da manhã, tá certo? Então aí vai a questão da praticidade, né? Então, por que entra esses whey proteins? Esses whey proteins que a gente tem, que é a proteína do soro do leite, ou o whey protein vegano, que é feito de ervilha, de arroz ou soja, eles passaram por um processo na indústria de filtração, de hidrólise, de quebra dessas proteínas. Então eles são de fácil digestibilidade, hoje em dia muito prático, porque a mulher moderna, né, aquela mulher que hoje em dia faz tudo, ela tem que ser a melhor profissional, ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que se cuidar, tem que fazer exercício, ela não é, gente? Então ela tem que ter rapidez, ela cuida de todo mundo e acaba não tendo tempo para ela. Então por isso que eu falo para vocês que o whey protein, ele pode ser consumido tanto pré e pós, principalmente treino, mas também ele pode ser utilizado nos lanches intermediários ou até como um shake da noite quando eu não quero fazer janta e estou cansada, tá? Então eu posso usar, por exemplo, 25 a 30 gramas de uma medida de 30 gramas equivale a um filé que vocês vão comer. Então, quando eu quero substituir uma refeição da noite, porque eu tô cansada e não quero fazer janta, ou o que eu fiz de janta não é apropriado para mim, eu posso fazer um shake. Eu não gosto de shake pronto, mas eu posso estar fazendo 30 gramas de whey, aí eu coloco uma fruta, eu coloco uma gordura boa, tipo uma linhaça, uma chia, eu ponho castanha do Pará, ponho nozes, né? Posso colocar uma colher de aveia em flocos, ou quinoa. Então eu monto um shake assim, que tem proteína, tem carboidrato, tem fibra, tem gordura boa, ponho canela, que fica uma delícia, né? E aí eu bato e isso me sustenta. Por exemplo, já pensou vocês fazerem um shake com abacate, gente? O abacate, ele tem baixo índice glicêmico para a noite, vai ajudar no sono, né? Ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele tem uma gordura boa, que melhora toda a parte de quem tem dislipidemia, colesterol alto, quem quer uma boa hidratação de pele. Abacate melhora a função intestinal, tá na época agora, tá barato, tá gostoso. Aí eu ponho 30 gramas de whey protein, que pode ser vegano ou não, do soro do leite. Posso colocar canela, posso colocar um leite de inhame, que é maravilhoso para essas mulheres todas que eu tô falando agora, que vocês sabem como é bom o leite de inhame, que faz até modulação hormonal. E bate tudo isso, fica sensacional. Se eu quero fazer um lanche da tarde, posso fazer com whey? Às vezes eu uso, gente, não só o whey em pó, mas eu uso sem querer fazer marca, a gente sem falar em marca, que tem várias marcas, mas o Crisps de whey, gente, essas bolinhas que estão aqui, é só feito por essa indústria, tá vendo? Que é a Vitafora, ó, tá vendo? São bolinhas. Não tem gosto de nada, tem inclusive essas do soro do leite e tem veganas também, tá? E aí eu posso jogar em cima, quando eu não tenho condições de bater isso no meu trabalho, eu jogo em cima de uma fruta. Vocês veem várias vezes eu fazendo isso. Por quê? Para me dar o aporte proteico da tarde. Porque é importante eu ter proteína. Vocês vão saber também que a proteína dá muita saciedade. Então, se eu faço um lanche da tarde só com carboidrato, uma fruta, por exemplo, e com uma gordura, às vezes eu não sinto tanta saciedade como se eu colocar uma proteína junto, né? Às vezes eu faço um carbo e uma proteína, pode ser feito. Ou então, se eu tenho condições de bater, eu faço com os impós. Ou então eu jogo a proteína em pó e tomo água depois. Em cima da fruta eu posso jogar, em cima de uma banana, por exemplo. Ou então quem consegue bater? Bate uma banana com canela, com café instantâneo, com um scoop. Se eu estou falando de lanche da tarde, eu vou usar meia medida, 15 gramas já é o suficiente de whey protein que eu use, né? Então, de proteína do soro do leite. Eu não estou fazendo exercício, mas eu estou dando uma possibilidade de fazer um lanche da tarde muito nutritivo, que vai dar saciedade, que vocês não vão sentir aquela vontade de compulsão, de comer doce, de comer tranqueira.
Posso pôr um cacau orgânico ao invés do café, posso pôr junto com o café, posso pôr canela, ponho uma banana e ponho um whey protein. Fica sensacional. Se eu tô querendo fazer um treino, gente, e tomar whey protein antes do meu treino, como eu falei para vocês, é uma maneira também de eu colocar ele. E eu preciso de um aporte bom, uma disposição boa. Sabe com o que eu bato whey? Com um pedacinho de beterraba. Ele melhora o fluxo sanguíneo. Põe um gengibre, que já é anti-inflamatório. Então, um pedacinho de gengibre, água de coco, um pedacinho de beterraba e um whey protein. Tipo meio scoop, que vai dar mais ou menos em torno de 10, 15 gramas. Já é o suficiente. Eu vou fazer um baita treino. Eu tô super equipada a nível nutricional para fazer um treino. Então, o que eu quero dizer é que os whey proteins, eles podem ser utilizados sim, pré-pós-treino, mas também podem ser utilizados para substituir uma refeição, um shake noturno, eu nunca substituo o almoço, e também a gente pode fazer uso deles nos lanches intermediários, tá? Desde que sejam consideradas as quantidades adequadas para cada um, tá? E aí, qual é a vantagem? A vantagem é que quando eu tomo whey protein, como eu falei para vocês, eu tenho saciedade. Ele é prático, ele não é perecível, né? Então muita gente não tem acesso a ter refrigeração, não tem esse acesso. Ele vai evitar o catabolismo, a quebra muscular, porque eu vou ter aí uma quantidade de proteína adequada ao longo do dia. Eu não vou suprimir essa proteína por falta de opção, ou porque eu não fiz, ou porque eu não levei. Lógico, dê preferência ao alimento, mas na impossibilidade vamos tomar, por que não uma proteína em pó, gente? Não tem essa. Se vocês tomarem na quantidade certa, não tem problema. O que não pode é o exagero, porque daí cai naquela sobrecarga hepática, renal, e aí não dá. O que muita gente às vezes acaba se confundindo. Ah, é porque fulano tomou a proteína e ficou com problema renal, né? Por quê? Porque tomou exageradamente. Eu tô falando em quantidades adequadas diante daquilo que vocês precisam, tá? Então, pode melhorar a imunidade, porque ele já vem com glutamina, né? Ele melhora a energia, vai dar mais força para vocês, então dá mais força muscular. Inclusive, aqueles aminoácidos que eu sempre coloco para vocês, esses 9 aminoácidos, eles vão modular a ansiedade, porque tem um aminoácido chamado triptofano junto. Tem fenilalanina, diminui fome, ainda modula esses neurotransmissores. São muito bacanas. Gente, a nova geração é de aminoácidos. Tudo que eu estou estudando, quando eu fui visitar a empresa, a Ginomoto, que eu só visitei o departamento de aminoácidos, eu fiquei encantada com toda a tecnologia e com toda a ação que a gente vai ter e a oportunidade de dar uma alimentação saudável e prática, né? Porque é lógico, como eu falei, a gente precisa dos alimentos, mas na impossibilidade de ter alimento bom, saudável e prático, a gente vai ter que entrar com as suplementações. É a nova era, e a gente precisa estudar, saber entender e como aplicar isso para quem, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas com relação aos wheys para comprar, a gente tem 4 tipos de whey, sem contar com os veganos, tá? A gente tem o whey, que é o isolado. O isolado é aquele que foi super filtrado, então isolou a proteína, ele tem 90% das proteínas, não tem carboidrato, não tem gordura, enfim, ele tá pura proteína. Então eu gosto muito de dar o whey protein isolado, a metabolização dele é muito boa, rápida, excelente. Não tem lactose, não tem glúten, vocês têm que sempre olhar o rótulo, né? Mas em geral eles não têm. O hidrolisado, o whey protein hidrolisado, é aquele que sofreu hidrólise na indústria. Já está falando a quebra da proteína em minúsculas partículas, em peptídeos, que são de fácil digestibilidade. Então, para quem tem alergia às proteínas, que é um paciente mais alérgico, que tem problemas digestivos, né, que tem alergia à proteína do leite, enfim, eu dou o hidrolisado. Ele já está muito partido, então a metabolização dele é rápida. Agora, também tem o concentrado. Tô olhando a hora, né? Porque eu tô falando aqui que nem uma papagaia. Os concentrados, gente, já é diferente. Por quê? Porque eles têm carboidrato, eles têm gordura, né? Então, eles têm uma proteína mais intacta. Então, eles não são feitos para quem tem alergia ou intolerância à lactose, tá? Alergia ao leite. Mas eles, em contrapartida, eles dão mais saciedade, demoram mais para ser digeridos. Então, para quem pode, ok. E tem também o blend, que é uma mistura dos 3 juntos,
né? Existe isso. Existe também hidrolisado com isolado, que é a mistura dos dois primeiros que eu falei. E existe os veganos, que são feitos à base dos grãos, como eu já também disse para vocês, né? Então, os momentos de oportunidade para quem, eu tô falando para quem quer ganhar massa, né? Quem quer hipertrofiar, enfim, para a gente tomar o suplemento com essa função, não com a função de substituir proteína, aí é como eu disse já, pré e pós-treino e antes de dormir na ceia. É bem legal tomar whey, por quê? Porque a gente vai aumentar todo o reparo muscular, vai fazer um estímulo no hormônio de crescimento e vai fazer com que toda essa musculatura, tudo que foi quebrado durante o dia, inclusive no exercício, seja reparado de melhor maneira. Então esses três momentos são 3 janelas de oportunidades que a gente chama de utilizar o whey protein, tá? Então, gente, eu acho que eu cumpri com a meta hoje de falar sobre essas proteínas todas, né? Agora, deixa eu pôr o meu óculos e saber, vamos ver se eu tenho perguntas aqui para mim poder responder, tá? Beijo, quero saber, aí, vamos lá. Eu assinei para todo mundo que entrou aqui, Valentim, boa noite, cheguei atrasada, eu já tinha visto, Viviane, Maria, vamos ver quem tá mais aqui. Gente, perguntas, né? Vocês entenderam que eu falei que o whey então pode ser utilizado mesmo nas horas que eu não estou fazendo exercício e que eu tenho que considerar as proteínas boas, né? Ah, uma outra coisa importante, para quem é vegetariano, estava esquecendo de falar, eu preciso sempre estar comendo uma proteína vegetal com algum cereal, tipo um arroz integral, uma quinoa, enfim, por quê? Porque eu vou juntar, eles não têm a proteína de alto valor biológico, então eu vou juntar um cereal com um grão e aí sim eu formo uma proteína de alto valor biológico, né? Então, por exemplo, quinoa e arroz integral pode ser combinado com feijão, com lentilha, com grão de bico, aí eu tô formando uma proteína boa. Agora, é importante, não só eu fracionar, é importante as proteínas ao longo do dia, mas mais importante ainda é eu garantir esse aporte proteico durante o dia. Às vezes eu não consegui comer a proteína de tarde, eu não consegui comer a proteína no meio da manhã, mas é importante que eu tenha, pelo menos ao longo do dia, que eu tô acordada, que eu comi, eu tenha a proteína, pelo menos no café da manhã, almoço e janta, né, de forma garantida, tá certo, gente? Aí, vamos ver, tem pergunta. Nossa, será que eu expliquei tão bem assim e ninguém tem pergunta sobre proteína, gente? Se vocês não lembrarem agora, vocês podem me perguntar depois que eu fico à disposição, tipo, na medida do possível que eu puder, eu vou respondendo para vocês, tá? Oi, Marli, Fabiana. Oi, Célia Maria, Padilha. Um beijo para todos vocês. Ah, olha só, né? A Jeane Rodrigues, olha da onde? Beijos. Olha só, de outro lugar aqui. Itajaí. Maria. A minha internet está horrível. Oh, meu Deus, mas vai ficar gravada, né? Você conhece Ora Bronobis? Ora Bronobis? Não, não conheço. Adriana, não conheço. Manda uma foto pra mim ou vou pesquisar. Adoro churrasco. Cuidado, né? Que eu falei pra vocês que as proteínas muito passadas são ruins e cuidado com a fumaça do cigarro. Estou chateada, ela tá falando da internet. Vocês todos estão com problema na internet? A proteína de semente de abóbora ou proteína vegetal tem o mesmo efeito que animal? Então, acabei de falar, elas são muito boas, mas a gente tem que saber combiná-las, né, com os cereais integrais para a gente poder ter proteínas de alto valor biológico. Eu não tenho dúvidas nenhuma que os pacientes vegetarianos ou quem faz uma dieta plant-based, que a gente chama, ou veganos, eles vão ter o aporte proteico sim adequado. As sementes têm todas as sementes de uma forma geral, os grãos têm, os cereais integrais têm, mas a gente tem que ter a quantidade adequada e pode também fazer uso desses aminoácidos, né? Pode fazer uso dos wheys veganos, né? Para poder complementar, mas são excelentes também, tá, Gislene? A saúde de quem é vegano e vegetariano é ótima. Eu tenho vários atletas aí, ou pessoas que fazem exercício físico que não tem nenhum problema com relação à massa magra e nem nenhuma disfunção com falta de proteína, desde que você tenha um equilíbrio, uma orientação para tudo isso. Fique de olho naquela questão da B12, lembra que eu falei dos vegetarianos? Olha, R Portugal Brasil, beijinhos
Linda, Risa, olá, de Portugal, olha que bacana, quanta gente de fora. Doutora, qual o melhor whey protein? Depende da necessidade. Como eu falei para vocês, isolado é muito bom, hidrolisado também é muito bom e o concentrado é só para quem consegue digerir lactose, leite, aqui não tem nenhum problema. Eu sempre prefiro isolado e hidrolisado, que são os que mais eu gosto, né? Para não dar problema para ninguém. Ou então os veganos, que são ótimos também. Os veganos, gente, antigamente tava com gosto muito ruim, ele tinha aquele areinha do arroz. Hoje eles estão fazendo ótimos veganos, aí tem marcas excelentes. Oi, doutora, estou entrando e saindo porque minha internet está horrível. Aqui. Doutora, tirei o leite de vaca e derivados, melhorei nas recaídas da minha retocolite. O whey pode ser feito do soro do leite? Não tem. Então, não tem problema você usar, mesmo que você tirou os laticínios, não tem problema você usar o whey protein do soro do leite. Por quê, gente? Principalmente os hidrolisados ou isolados. É esse que você tem que usar, tá? Porque as proteínas já foram quebradas. O que você não consegue é digerir a proteína. Então, por isso que você tem problema com relação à parte intestinal, né? Retocolite, a gente retira as proteínas mais inflamatórias. E o que é proteína inflamatória? É aquela que a gente não consegue digerir. Ela se torna inflamatória. Então, para o intestino, então quem tem retocolite, quem tem colite, quem tem diverticulite, quem tem inflamação intestinal, não vai consumir laticínios, ok? Mas pode consumir o whey protein do soro do leite. Agora, se você tem às vezes muita sensibilidade ou ainda muita inflamação, que está numa desbiose intestinal, que é um desequilíbrio de microbiota, aí eu te aconselho você consumir o whey protein vegano, que daí você não vai ter problema nenhum, tá certo? É isso aí. Espero que eu tenha sido clara. Gente, eu vou ter que já encerrar. Como se faz o leite de inhame? Eu tenho post sobre leite de inhame, gente. É muito bacana, você vai deixar ou ele de molho em 8 horas ou vai dar aquela ferventada, joga fora a água e daí vai bater uma parte de inhame para 2 de água e deixa ele, ou congela em forminhas de gelo ou ele dura pelo menos 12, 24 horas na geladeira, tá? Sensacional, lógico que você tem que descascar o inhame, tudo isso antes, mas eu tenho um post que tá explicando direitinho, lá atrás eu fiz sobre leite de inhame, aqui ó. O leite não tem uma bactéria que inflama os intestinos? Não, não é isso. O leite não. É a caseína, que é muito inflamatória. É a proteína do leite que é inflamatória. Não é a questão da bactéria, não. Mônica. Oi, Sandra. Nossa, ainda bem que deu tempo. Amo você. Oi, Sandra, tudo bem? Mineiroca. Nossa, que blusa linda. Não é blusa, gente, é vestido que eu tô vestindo aqui ó, hoje. Aí, você não viu stories? Eu tirei uma foto com uma paciente aqui, querida, que veio aqui consultar aqui hoje. Gislene Cidro, como usar aminoácidos em qual horário? Os aminoácidos, eu posso estar usando eles pós-treino para fazer síntese muscular ou posso usar nos intervalos. Dá para você usar, inclusive dá muita saciedade, porque eu falei para vocês que eles entram com os aminoácidos essenciais, então eu gosto muito para poder fazer isso, tá? Pode usar ele à tarde, cada envelopinho daquele tem 10 gramas mais ou menos de aminoácidos, né? Tem o de 10 e tem o de 20, e 10 gramas tá excelente para os lanches intermediários, ou então, como eu falei para vocês, para o pós-treino. Os aminoácidos também, gente, eles são de mais fácil digestão ainda para quem tem problema de inflamação intestinal. Não deixa às vezes tem paciente que fica meia estufada, sabe? Com whey protein. Às vezes existe a paciente que está assim, porque ela está com trabalho digestivo, aparelho digestivo tão comprometido que até o whey protein ela tem problema para digerir. Então, os aminoácidos não dão essa condição, porque eles estão mais partidos, vamos dizer assim, né? Eles estão já no formato que a gente consegue absorver. É excelente, eu adorei. Foi top, Freitas aí, você conhece, não sei, eu vou saber o que é Orabronis. E é isso aí, viu, gente? Orabrobis, eu tô até anotando para saber. Boa noite, Neia, oi querida, adorei todas as dicas, obrigada. Quantas vezes por dia que eu posso tomar whey protein? Geralmente eu não ponho mais do que uma medida por dia. Ou você toma uma medida logo depois do treino, ou você toma meia no meio da tarde, meia de manhã, enfim, eu não tomo 1,5. Você vê, cada medida depende do fornecedor, depende do whey protein.
Em geral, varia de 25 a 30 gramas. Você tem que compor isso ao longo do seu dia. Lembra que eu falei? Uma mulher que pesa 70 quilos, ela tem que consumir 70 gramas, né, até 100 gramas, pode ser no máximo, de proteínas. Então, se você tem que consumir whey, computando também os alimentos proteicos da sua alimentação. Então é difícil te falar a quantidade certa, mas como é uma proteína em pó, eu não coloco mais do que uma e meia porção de 30, 45 gramas ao dia, porque eu sei que eu tenho que consumir os alimentos proteicos, né? Então ele vai compor esses 100 gramas talvez que eu precise. Deu para entender? É mais ou menos isso. Eu não vou fazer das proteínas todas do meu dia a whey protein. Ó, sabe que é legal, gente? Vou dar uma dica pra você. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai pra baixo. Vamos supor que vocês vão sair à noite e não querem comer muito, vão numa festa, isso, aquilo. Eu dou muito essa dica pro paciente. Faz um shake de whey protein, bate com uma banana, a banana pode ficar congelada, põe canela, põe whey. Gente, isso dá uma saciedade incrível, né? E aí vocês vão pra festa não com tanta fome, né? Não deixa de levar também whey nas viagens, porque às vezes a proteína que tem lá é uma proteína ruim. Vai num café da manhã que nem ovo mexido tem, só tem queijo mussarela e presunto, então já bota o whey protein ali, né? A proteína não pode faltar, porque depois de uma hora vocês vão estar com fome só comendo carboidrato, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Quem eu não respondi, eu vou responder. Me mande as perguntas, tá? Adorei estar hoje, mais um dia aí com todos vocês. Vai ficar nos stories essa live gravada por 24 horas e depois vai pro canal do YouTube e vocês vão assistir, da Clínica Equilíbrio Nutricional, e vocês vão assistir quantas vezes quiserem, tá bom? Um beijo grande, boa noite e bom término de semana, bom descanso para todas. Obrigado pela audiência e pelo carinho de todas vocês, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até!